Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz, paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom, seja lá qual for a sua saudação, sinta-se saudado e sinta-se cumprimentado neste exato momento. Paz do Senhor, pastora, boa noite. Paz do Senhor, boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre os milagres de Jesus, né, pastor? Pastora, por que é importante nós falarmos, relembrarmos para as pessoas os milagres de Jesus, na sua para que as visão? pessoas saibam que o nosso Deus é o mesmo. Continua curando, continua operando milagres. A senhora acredita que esses milagres que nós estamos aqui divulgando através da palavra de Deus, eles podem acontecer hoje? Sim. Ainda acontece? Sim, pode. Jesus disse que nós, os discípulos, fariam obras maiores que ele se confiasse e tivesse fé. Faria obra. E eu sou um testemunho de que os milagres acontecem, né? Já oramos e já vimos Deus operar, Deus já operou em nossas vidas. A pastora Simone também tem um testemunho também de cura, né? de livramento, de enfermidade. Então, é importante nós frisarmos que esses milagres eles não aconteceram só no passado. Esses milagres continuam, claro que em menos oportunidades. Por quê? Porque hoje há muita falta de fé. Sim, Cristo deixou essa ordenança. Vocês vão, anunciem meu evangelho, em meu nome farão, Estes sinais os seguirão, né? Em meu nome farão obras maiores que a minha. Né? Tirou este monte, vai, e ele se vai, muda de lugar, ele se muda, né, pastor? É. Mas a falta de fé, Tem impedido de Deus operar, no caso. Tem. Como eu estava pregando quinta-feira, a fé vem pelo ouvir. Se eu começo a conversar com o Senhor e contar os milagres que Jesus fez, a sua fé vai aumentando. A pessoa começa a descobrir que Jesus curou, ressuscitou, né? Fez coisa, andou sobre as águas, transformou água em vinho. Então, nosso Deus é maravilhoso, pastor. Aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos influenciam a nossa vida. Por isso a Bíblia diz que nós não devemos trazer para diante de nós coisas impuras, coisas erradas, pornografia, tudo aquilo que afasta de Deus. Eu assisti um filme hoje, nem falei para você, eu assisti um filme hoje pela parte da tarde a respeito de um professor que queria ajudar uma faculdade a não fechar. Ele resolveu ser um lutador de MMA, né? Foi para um ringue, apanhou, e eu me senti inspirado por aquele filme, de ver a luta daquele homem, a perseverança nas primeiras lutas. Se ele ganhasse o dinheiro suficiente para pagar as dívidas da faculdade, era uma faculdade de música, né? Essa faculdade não ia fechar, essa classe de música não ia fechar. Então, um amigo dele, que era professor de canto, ficou muito triste porque tinha muitos alunos que faziam parte e ele resolveu tomar uma atitude, né? E como ele já tinha lutado há uns anos atrás, né? Ele resolveu voltar a lutar no ringue para arrecadar dinheiro, né? Mas sofreu muito, passou muitas lutas, apanhou em muitas lutas, perdeu muitas lutas, mas no final ele ganhou uma grande luta e conseguiu pagar a dívida. Sabe o que me chamou a atenção? A perseverança desse homem. Sabe, eu estava assistindo esse filme sozinho, vibrando, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Eu estava vibrando, é um filme, é algo, mas é algo que inspirou. É a história do cristão. Então é como a senhora falou agora há pouco. Nós estamos pregando aqui esses milagres e está passando na mente das pessoas. Será que isso pode acontecer na minha vida? E nós estamos hoje fechando aqui os milagres no livro de João, pastor. Sim. É o sétimo milagre de Jesus escrito no livro de João. Depois nós vamos passar para Mateus, Marcos, Lucas. Algumas histórias são repetidas, nós não vamos repetir, tá bom? Vamos só contar a história de que cada um livro ali presenciou e escreveu, tá bom? Hoje nós vamos falar esse livro da Bíblia aqui, irmão. O livro de João, capítulo 11, ele é muito especial para mim. Eu acho que foi já uma das passagens bíblicas, pastor, que eu mais preguei na minha vida. Por que foi uma das passagens bíblicas que eu mais preguei?
porque ela fala muito do meu testemunho. Amém. Ela fala muito, ela conta muito. Quando eu estava com câncer, um irmão muito amado, muito querido, Francisco Carlos, né? O Carlos, que trabalha no SECOM, na radiologia, ele me trouxe, não sei se a senhora lembra, um vídeo de uma mulher coreana, que ela orava, colocava a mão sobre o câncer vinha na mão dela. E ele me levou esse vídeo para me assistir, naquela época era videocassete, né? Me levou esse vídeo para que eu pudesse assistir, e quando eu assisti, a minha fé renovou. A minha fé, ela se elevou de uma forma que eu disse, pode acontecer comigo. Aquele carvão que está apagando, vai lá e sopra. Isso. Eu vi aquela mulher no vídeo, uma coreana, coreana ou japonesa, não estou dizendo, mas parece que é coreana. Ela colocava a mão sobre a enfermidade quando o câncer vinha na mão dela, aquele tumor, entendeu? Aí eu disse, eu tomei posse. Então, a nossa intenção aqui de fazer esse trabalho aqui é de despertar a tua fé. É despertar o teu coração para você entender que Deus pode fazer um milagre na tua vida. Amém? Deixa eu ler aqui alguns versículos. A senhora separou algum versículo aí, um número para leitura, para nós não lermos tudo. Pastor, a gente tem que contar a história, né? Só pode escolher sua parte aqui, quando ele encontra, né, as irmãs Lázaro já no túmulo, né? Quando Jesus encontrou Maria, está aqui, versículo 20, João 11, verso 20. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu, em alguma, não sei se a sua tradução, mas é a mesma Bíblia, né? É a mesma Bíblia. Correu, algumas traduções diz que ela correu ao encontro de Jesus. Maria, sua irmã, tá? Essa Maria aqui, só lembrando, irmãos, é aquela Maria que ungiu Jesus com o seu unguento, tá bom? Porém, Maria ficou assentada em casa. Eu já começo aqui aplicando essa palavra, desde o início. Por que Maria também não correu? Por que Maria também não se desesperou como Marta? Né? Ela ficou, a Bíblia diz aqui que ela ficou sentada em casa, descansando no Senhor. Eu posso atribuir, ela teve muitos momentos com Jesus. Sim. Mas eu posso atribuir esse momento aqui a uma passagem que quando Jesus foi visitar a casa dela, né, visitou, a Marta estava afadigada, como diz a Bíblia, em fazer as coisas de casa, ocupada, não deu. Ao contrário, Maria, diz a Bíblia, que largou tudo, sentou aos pés de Jesus, e Jesus ali, infelizmente, não diz qual foi a mensagem que ele levou para Maria. Mas ele disse para Maria que ela pegou a melhor parte, ela escolheu, na verdade, né, pastor? A palavra certa é escolheu. Escolheu a melhor parte, né, pastor? E a melhor parte era ouvir a palavra do Senhor. Era ouvir a palavra. Ela alimentar a fé dela. Esse é um dos motivos pelo qual ela não correu desesperada, hein, pastor? Preparando ela para talvez para esse momento. Para esse momento. Né? Ouvindo, e por isso ela não se desesperou. Né? Aguardou na sua casa, sentada, né? Aí em seguida dela, a Marta, que saiu correndo, encontrou a Jesus, e Marta disse a Jesus: se tu estivesse aqui junto conosco, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Ela nesse versículo 22 aqui, ela dá a entender que ela cria em Jesus. Mas já no versículo 23, Jesus diz: teu irmão há de ressuscitar. No versículo 24, ela não crê mais. Pastor, ela diz assim: Senhor, se tu estivesse aqui. Então, antes da morte, Jesus enfermo, ou Lázaro enfermo, desculpa, Jesus poderia fazer alguma coisa. Mas Lázaro já estava morto. Então, para Marta, Jesus não podia mais fazer mais nada. Jesus não podia fazer mais nada.
Aí me chamou a atenção isso aqui, minha pastora. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. No 22 ela disse, eu sei que se tu pedires o Pai te dá. Mas no 24 ela já desfaz o que ela acabou de dizer. Ela diz assim, eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Sim. Ele não está falando, ele não falou para ela. Jesus disse, teu irmão há de ressuscitar. Mas é isso que eu estou lhe falando, pastor. Ela acreditava que Jesus poderia curar Lázaro. Mas ressuscitar não. Se Jesus estivesse lá enfermo na cama, ela acreditava, ela confiava que Jesus tinha o poder de curar, mas não de ressuscitar. Aí ela desfaz aqui dizendo, mas eu sei que há de ressuscitar na ressurreição no último dia. Aí Jesus vai para ela dizer, e acorda, eu estou diante de ti. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Oh, glória a Deus, que maravilha, né? Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Tu crê nisso, Marta? Disse-lhe ela, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o Mestre está aqui e te chama. Quer dizer, não precisou Maria correr desesperada, porque ela sabia quem ela cria. Ela já tinha ouvido das suas mensagens. Quem sabe, na mensagem que ele pregou, ensinou para Maria, falava sobre ressurreição. Eu sou ressurreição. Maria sabia que ele era a ressurreição e a vida. Marta não sabia. Sabia que ele tinha o poder sobre a vida. Pastor, aí eu entro aqui agora e aplico mais uma vez essa palavra, dizendo... eis aí a importância de você tirar um momento para ouvir a voz de Deus. Para ler, para que Deus possa falar contigo. Marta se desesperou porque não sabia que ele era a ressurreição e a vida. Talvez ele tivesse dito para Maria que ele era. Então ela sabia que ele era. O poder que ele tinha. Quando ele mandou chamar, aí sim, aí ela foi. Ou seja, ela ficou à disposição do Mestre. Né? Quando ela chegou, meus irmãos, é algo muito interessante, eu quero dizer para você aqui. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava longe, onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa, o consolavam que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, foram atrás dela, dizendo, vai ao sepulcro para chorar. Ela não ia onde estava a morte, pastor, ela ia onde estava a vida. Aleluia. Eles achavam que ela, como ela talvez ouviu falar, o mestre lhe chama, né, Maria, o mestre lhe chama. As pessoas achavam que ela ia chorar, se desesperar. Não, ela foi encontrar a vida, né, pastor? E olha só, pastora, quem conhece a palavra de Deus, quem conhece Jesus, quem já ouviu, quem já passou por experiências como eu passei, como a senhora passou, e muitos de nós já passamos, olha só a diferença do encontro de Marta com Jesus e do encontro de Maria com Jesus. Olha só o que ele diz. Tendo, pois, Maria chegado, onde Jesus estava, vendo-o, lançou-se aos seus pés. Adorou. Ela disse a mesma frase que a Marta disse, mas de uma forma diferente. Sim. Ela disse adorando. Olha o texto, diz aqui, e lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Sim. Jesus, pois quando viu a chorar, chorou também. Sim. Quer dizer, esse encontro de Marta com Jesus não causou nenhum impacto nele. Não tocou no seu coração, não moveu o coração do Senhor. Talvez Marta, pastor, tivesse vindo com uma autoridade. Onde tu estava? Ela veio com grosseria, na verdade. Lázaro é teu amigo. Ela veio eu costumo dizer, meu pastor, que ela veio cobrando Jesus. Sim. O que a Maria diz aqui de joelho, já pensou? A diferença de pegar no colarinho e dizer, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, e a diferença de ela estar de joelho no chão, olhando para ele em pé, ela dizendo, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha só a diferença. Não tinha desespero na fala da Maria.
Não tinha morte na fala dela. Ela acreditava que ele era o Filho de Deus. Talvez ela estivesse chorando, né, pastor? Mas quando nós oramos, falamos com Deus, nós choramos. E disse Jesus: onde o puseste? Disseram: Senhor, vem e vê. Jesus então novamente chorou. Disseram-lhe, pois, os judeus: vede como ele o amava. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também com que este não morresse? Ele tinha que deixar passar, pastor, os 3 dias. Sim. Ele tinha que deixar esse grande acontecimento para o 4º dia. Por quê, pastor? Porque na tradição dos judeus, como nós já aprendemos, e vocês também devem saber muito bem disso, havia uma tradição, uma crença entre os judeus, né, pastor? era uma cultura, na verdade, né? Uma crença em que a alma da pessoa, quando morria, pairava 3 dias sobre o corpo da pessoa. Podia estar em decomposição como tivesse, a alma poderia voltar a qualquer momento. Essa era a crença deles, a tradição deles. Então Jesus poderia ter respondido isso para ele. Vocês não conhecem a lei? Né? Jesus estava ali demonstrando que ele é o Messias, que ele era o Messias, né, que havia de vir. Por quê? Porque existiam, só quem poderia, na verdade, abrir os olhos do cego, curar os aleijados, ressuscitar os mortos, era o verdadeiro Messias, segundo o profeta Isaías. Sim. E os judeus sabiam disso. Os judeus sabiam que quando aparecesse alguém que pudesse abrir os olhos do cego, curar o paralítico, ressuscitar os mortos, esse seria o Messias. Os mudos falarem, e esse seria o Messias. Então se cumpriu ali, né, uma das profecias do profeta messiânico Isaías sobre a vida de Jesus. Então havia necessidade, pastor, de se passar esses 3 dias. Havia necessidade que se passasse esses 3 dias para provar que ele era o Messias. É porque na crença dos judeus, pastor, né, que a gente estudou, o corpo e o espírito, né? Passou 3 dias, se ele não voltasse para o corpo, ele subia. Ele subia. Se não voltasse para o corpo, então Jesus esperou passar esses 3 dias e voltou novamente ali, né, com aquelas mulheres, quando passou os 4 dias. Ele não veria antes, irmão. Ele não veria antes porque... Para não gerar dúvida, né, pastor? E até porque tinha que se cumprir o que estava escrito no livro de Isaías. As profecias, meus irmãos, elas têm que se cumprir, e todas elas se cumpriam em Jesus. Né? A Bíblia diz que Jesus perguntou: onde o puseste? Disseram, pois, vede como o amava. E alguns deles, né, reclamaram. Já tinha gente murmurando aqui no velório. Os murmuradores estão em todos os lugares, meu irmão. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também com que esse não morresse? Podia, mas ele não quis. Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si, foi ao sepulcro, e era uma caverna que tinha uma pedra posta sobre ela, sobre a boca da caverna. Né? Disse-lhe aos que estavam ali: tirai a pedra. Mais uma vez entra em cena a Marta. A Marta, incrédula, entra em cena. Ela tinha acabado de dizer que Jesus era o Messias. Ela tinha acabado de dizer que ele era o Filho de Deus. Mas não acreditava que ele tinha o poder de ressuscitar. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Ele sabia que era de 4 dias. Ele veio de propósito no 4º dia. Ele sabia o que acontecia com uma pessoa depois de 3 dias. O problema é que muita gente não se lembrou nesse exato momento. Na angústia ali, no sofrimento, já estava o quê? Com 4 dias chorando. Ele chorava muitos dias pelas pessoas que morriam. Então já tinha ultrapassado ali os 3 dias. Então ele poderia se manifestar agora. Então as pessoas se esqueceram da tradição, se esqueceram da crença, se esqueceram do que eles acreditavam. E esse milagre, pastor, é para mostrar, depois de 3 dias, é para mostrar que ele é o dono da vida. É ele quem dá e é ele que tira. Aí tirai a pedra, pastor.
tirai a pedra. O versículo 39 diz, Jesus dizendo, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, lhe disse, Senhor, já cheira mal, quer dizer, não tem mais jeito. Não adianta, o Senhor chegou atrasado. Porque era já de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te disse, ele falou aqui, ó. Não te disse eu, se creres verás a glória de Deus. Quer dizer, eu tenho que estar repetindo para ti, Marta. Eu tenho que estar te dizendo várias vezes, não te disse eu, se creres verás a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, te dou graças por haveres me ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiastes, que creiam que tu me enviou. E tendo dito isso, chamou o nome de Lázaro. Ali naquele lugar, era lugar de sepulcros, outras pessoas. Já imaginou se Jesus diz, mortos, venham para fora, já saiu um monte de gente de dentro da sepultura. Só que Deus tinha um compromisso com aquela família. Deus tem um compromisso com a tua casa. Deus tem um compromisso com a tua família. Não que Ele não ame as outras pessoas, né? Toda a família, né? Eu estava agora há pouco na casa das irmãs da minha esposa, ali da pastora Simone, e a gente percebe quem é mais chegado com o pai, quem é mais chegado com a mãe. Em todas as casas tem isso. O pai ama mais um filho do que o outro? Não. O problema é que nós temos 2 cachorros aqui, a Simone e eu, né? Se você vê a atitude da minha cachorrinha, da minha cadela, da Branca, né? Quando eu chego, ela se mete no meio do meu braço, eu estou abrindo a porta, ela vem o outro, que é o macho, ele já fica meio de longe, quer dizer, quem é mais chegado comigo? É ela, por quê? Porque ela procura. Então, Deus é mais chegado de quem, pastora Simone? Ele. De quem procura Ele. Procura se chegar. Eu vi certa vez um homem contando que ele e o filho dele foram no aeroporto, né? Foram no aeroporto e chegou no aeroporto, o filho, ele foi mostrar os aviões, aquelas gigantescos aviões para o seu filho. O filho dele ficou assim espantado com, meu Deus, como é grande esse avião. Aí um certo dia eles iam andando na rua e viam um avião lá, aquele jato que passa lá em cima. E o pai disse assim, filho, você está vendo aquele aviãozinho lá que vai lá em cima? Ele disse, sim, esse é aquele que você viu aqui embaixo. Ele disse, mas por que ele está tão pequeno? Por que eu estou vendo ele tão pequeno? Porque é a distância que você está dele. A distância que determina a união de Deus com você, a presença de Deus com você. Quanto mais próximo de Deus, maior ele fica. Quanto mais pertinho, você tem mais carinho. Aquele que, o Mateus capítulo 7, verso 7 diz, aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. Aquele que clama, né? Aquele que procura, acha. Então, quanto mais eu procurar, quanto mais eu estiver perto de Deus, mais eu vou ser queridinho de Deus. Em detrimento das outras pessoas que não querem, né? Deus abençoa muito o pastor João, Deus abençoa muito a pastora Simone, Deus abençoa muito o pastor fulano de tal. Por quê? Porque estão mais perto de Deus. Fazendo sua vontade, sendo obediente à voz de Deus. Olha só aqui, irmãos, Deus, Ele sempre quer, minha pastora, dividir com o homem para mostrar que o homem também é capaz de fazer. Né? Ele disse aqui, vão lá vocês. Então, segundo o que eu pude estudar sobre esse texto, já há algum tempo que eu estudei sobre esse texto, a pedra era aproximadamente 5 ou 6 homens para tirar aquela, para rolar, na verdade, aquela pedra numa pedra redonda, para rolar aquela pedra da boca do sepulcro. Então Jesus, no ato de demonstrar para as pessoas que eles poderiam participar do milagre, ou que deveriam participar do milagre. Eu como humano, agir para Deus reagir. Deus é reativo, na verdade. Né? Ele poderia só chegar lá e soprar e o milagre acontecer, seria muito fácil. Sim. Mas ele nos convida, a cada situação é uma situação diferente. Né? Bartimeu, cego Bartimeu, vamos falar dele daqui mais alguns dias.
Bartimeu teve que, a Bíblia diz que de um salto ele ficou em pé. Ninguém levantou Bartimeu. Quem foi que disse para ele, joga a tua capa fora? Ninguém disse, ele tomou atitude. Então, Jesus está dizendo aqui no texto, para nós aqui, tirai a pedra. Eles foram e tiraram a pedra. Agora vem a parte de Jesus. Chamar. Quer dizer, vocês já fizeram a parte de vocês. Não aconteceu, Lázaro ressuscitou? Não. Quando tiraram a pedra, aconteceu alguma coisa? Não, porque não é da parte do homem. Não, o homem não tem autoridade, o homem não tem poder para transformar a vida de ninguém. O homem não tem força, o homem não tem espiritualidade suficiente para realizar esses milagres tremendos. Ele não tem, mas o que é necessário ele fazer, ele tem que fazer. Aí vamos chegar para o texto rapidamente aqui, nosso tempo é curto. E tendo dito isto, clamou com grande voz, ou seja, ele deu um grito. Sim. Lázaro, vem para fora, oh glória. Ele dá uma ordem ali, né? Ele não só chama lá. É um chamado imperativo. É. Ele deu uma ordem. E o defunto saiu, tendo as mãos e pés ligados com faixas. Vamos dificultar um pouquinho mais as coisas aqui agora. Segundo até a biologia também, a senhora já estudou, já para enfermagem também, 4 dias começa um estado de decomposição. Ou seja, o corpo já está apodrecendo. Sim, né? as carnes caindo. Às vezes nós contamos esse tipo de milagre e passamos sobre alguns detalhes. Humanos, né? A gente conta o milagre, mas pare para imaginar o que foi que aconteceu naquele milagre. O corpo já estava podre. Teve que haver uma recomposição. Uma restauração. Secos, né, pastor? Né? Igual o Vale de Ossos Secos. Igual o Vale de Ossos Secos. Bem lembrado, pastora. Igual o Vale de Ossos. Teve que... quando Jesus clamou, poderia estar o osso dessa mão longe do outro. Quando menino eu aprendi que o nome dessas juntas se chama falange, falanginho e falangeta. Né? Poderia a falange estar longe da falanginha e da falangeta. Ou só está o osso. Ou só tá então, quando Deus bradou através da boca do profeta, o que foi que aconteceu? Os ossos tiveram que obedecer. Então ali as células do corpo de Lázaro tiveram que obedecer. Né? Eu estava assistindo também nesse filme também, vou até pedir que você assista juntamente comigo. Esse filme me deixou muito, como é que eu posso dizer, inspirado. Né? A classe não queria estudar, os alunos não queriam, as outras classes da escola a escola ia ser fechada e ninguém se manifestava. Então ele disse assim: o que acontece se uma célula do corpo parar? Olha só a inteligência, né, que eu achei interessante, que ficou na minha mente. O que acontece, pastora Simone, você que está nos assistindo, são milhões de células. As nossas células são semelhantes a seres humanos. Elas tendem a imitar os outros. Ele disse, se acontecer de uma das células parar de funcionar, por isso o corpo adoece, doenças vêm e tal. Ele estava explicando sobre isso. O reumatismo, pastor, são a nossa defesa que não reconhece. Não reconhece. Então ele disse, se uma célula parar de funcionar, as outras vão observar e vão também imitar ela e vem parando 2, 3, 4, demora para aquele monte de células paradas e o seu corpo está doente, você morre. E ele perguntou aos alunos, o que acontece se uma célula despertar? O que acontece se uma célula agir, se movimentar? As outras vão se movimentar e esse corpo vai estar de pé com saúde e com vida. Foi isso que aconteceu aqui, na verdade, uma regeneração da carne, dos ossos, dos nervos, do sangue, pastor. Sim. O sangue já está coalhado, o sangue já está seco. Sim. Né? Deus soprou novamente o fôlego de vida. Que maravilha! O milagre de Deus é tremendo, né, pastor? Eu fico emocionado, eu fico empolgado quando eu falo a respeito disso. Pastor, quando a pessoa está enferma, está com câncer, né? Com o tempo, às vezes, todos vão se ressecando. Então não tem mais aonde furar, porque não aguenta.
né? As agulhadas. Imagine depois de 4 dias. Imagina depois de 4 dias. Já necrosou, já secou. Então eu imagino o sangue obedecendo uma ordem. O coração, pastor. Né? Eu acredito que Deus tocou numa célula só do sangue e as outras começaram a se regenerar e o milagre começou a acontecer. Sangue, Oh, né, glória, que maravilha. O milagre de Deus pode acontecer na tua vida. Se movimente. Vá para a igreja amanhã. Buscar a presença de Deus, ouvir uma palavra, lá Deus pode fazer um milagre. O pastor Simone repete sempre isso, eu guardo muitas coisas boas que ela fala, né? Tudo que eu ouço de bom eu vou guardando. Aconteceu um milagre quando houve uma movimentação do vinho, né? Não, enquanto eles tiraram água não tinha vinho, enquanto levaram não tinha vinho, mas no caminho houve ali a mudança. Quem sabe você está precisando se movimentar. Quem sabe se você está precisando se reerguer novamente. Você que um dia já esteve de pé. Precisa desatar, né, pastor? Precisa desatar o nó que está prendendo você. Eu me lembro que uma certa vez eu me afastei dos caminhos do Senhor quando eu era jovem. E alguém estava pregando a palavra de Deus, pastora. Né? E foi revelado, eu acredito que até na quadrangular. Foi na quadrangular mesmo que foi revelado através de um pregador, não me lembro quem foi, que ele disse: tem uma teia de aranha prendendo o seu pé na cadeira para você não levantar. E realmente tinha. Uma coisa que eu tentava levantar e não conseguia. Quando ele falou isso, eu consegui me levantar e voltei para a presença de Deus. Lázaro saiu atado, enrolado mais uma vez. O Senhor precisa que o homem faça a sua parte, pastor. Sim. Desligar isso aí aqui, deixar eu ir, né? Desatar. Tira aquela atadura que parece uma múmia. A né? atadura, pastor, se a gente levar para o lado espiritual, é aquele falta de perdão, aquele pecado. Amarração, né? É, aquele pecado escondido, aquela falta de perdão, aquela amargura que impede de você de caminhar. Como se diz, eu nasci assim, vou morrer assim. Né? Então, assim, Lázaro só saiu depois que eles tiraram as ataduras. ele só andou, pastor. Depois que soltaram. Então, nessa noite, você solte em nome de Jesus que lhe prende, né, pastor? Tem algo que está lhe prendendo nessa noite? Estamos aqui para orar por você. Amém. Estamos aqui para ministrar uma palavra no teu coração, como já está sendo ministrada. Pedra, né, pastor? Às vezes você fica querendo, pastora, que um profeta se levante, que um profeta venha profetizar. Eis que eu te digo na tua vida. Nós estamos aqui profetizando a vida da tua vida. Nós estamos profetizando a palavra de cura. Estamos apresentando a vida, né? E por onde receber essa vida? Por onde receber? Sabe qual foi o mistério aqui de Maria? Que foi ela sentar para ouvir. Foi ela parar um pouco. Pastor, mas eu tenho tantas coisas para fazer. O sábio Salomão diz que há tempo para tudo debaixo dessa terra, debaixo desse sol. Marta se preocupava com as rotinas, com as coisas, não ouviu a palavra do Senhor. Não sabia que Jesus tinha poder para ressuscitar. Ela acreditava por ouvir falar, talvez Jesus já tinha operado milagres de cura, ouviu falar que Jesus tinha curado, pastor. Né? Então ela apenas acreditou que ele tinha poder só de curar, mas não de ressuscitar. Conheça Jesus, Jesus tem o poder de ressuscitar, de mudar a tua sorte. Eles já andavam com Jesus já também. Andavam com Jesus. Já tinham visto, quer dizer, não tinham visto ressuscitar ainda. Mas já tinham visto o aleijado, o cego, já tinham visto o vinho ser transformado, o filho do oficial ser curado, só com o poder da palavra. Quer dizer, andar com Jesus, gente, é galgar degraus que você vai tendo cada dia mais experiências com Deus. O problema é que nós queremos fugir das experiências. O problema é que nós temos medo de pular de cabeça, né, na vida com Jesus. Sim. Mas a cada dia que passa nós vamos obtendo uma experiência para com Deus. Vamos nos comparar, pastor, àquela pessoa que tem vontade de mergulhar no mar. E quando ela chega de frente ao mar, ela só molha os pés, ela fica no raso. Essa palavra aí de Ezequiel é tremenda, né? Sobre
É uma palavra maravilhosa. Então, às vezes, nós queremos a salvação, nós queremos o milagre, nós queremos a transformação, mas nós ficamos no raso, a gente não quer ir lá e mergulhar no profundo de Deus. E às vezes ficamos dependentes dos outros. Ficamos dependentes de que alguém venha mover as águas para que nós sejamos curados. Alguém seja nossa muleta, né, pastor? O homem disse, olha, Senhor, nós não temos o paralítico de Betesda, como já foi falado agora o dia anterior. Eu não tenho quem me jogue, quer dizer, eu dependo de alguém. Senhor, eu não tenho quem ore por mim. Senhor, eu não tenho quem ore pela minha família. Senhor, eu não tenho quem ore pelo meu filho. Senhor, eu não tenho. Você tem autoridade no nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. Declare isso na sua casa. Declare que Jesus tem poder de curar, de transformar a tua vida. De abrir aquela porta que está fechada. Senhor, entra na minha casa, fazer morada. Né, pastor? Eu quero profetizar na tua vida aqui nessa noite. Eu quero ser profeta para a tua vida. Aleluia. Eu quero ser uma boca de Deus nesse momento na tua vida. Aleluia. Eu sei que tem muita gente que vai assistir essa mensagem, essa palavra que nós estamos aqui divulgando. Mas eu quero profetizar cura sobre a tua vida. Aquilo que está morto. Se tem alguém, eu costumo dizer isso, gente. Se tem alguém que crê em cura, sou eu. Porque eu sei que Ele pode curar. Eu sei que Ele pode transformar a tua vida. Eu sei que Ele pode. Qual é o que eu tenho que fazer? Né? O Senhor diz nos Salmos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Te aquieta, para um pouco. Quer agir com as próprias mãos. A Bíblia diz assim, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas eu, o salmista diz, faço menção, eu acredito no Deus da minha salvação. Pastor, me chamou a atenção agora a cena daquela criança que está aprendendo a andar, e quando ela veio com a mãe, diz, vem que eu te seguro, vem que eu não vou deixar nada de acontecer, e a criança vem correndo e abraça a mãe. É isso que Deus quer fazer nesta noite. A mãe transmite uma confiança para aquela criança. O pai transmite confiança. Então nessa noite confia no Senhor. Está cambaleando? Acha que vai cair? Acha que não vai conseguir chegar? Não vai conseguir vencer? Ei, confia em Deus. Ele tem o poder da vida. É Ele que cura, é Ele que sara, é Ele que restaura. O profeta, quando estava no vale de ossos secos, Deus mandou ele profetizar vida naquele vale. E eu acho tão linda essa parte, pastor, quando ele diz que osso juntou-se com osso, carne. Né? Então Deus tem o poder. Assim como ele ressuscitou Lázaro. Nosso tempo já foi? Já foi. Gritou, Lázaro, vem para fora. Ele está te chamando, Maria, Joana, Francisca, Marta, Maria, André, Jonas. Ele te chama. Ressuscita tudo que está morto na tua vida nesta noite. O versículo 45, para encerrar aqui, diz assim, ó: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, visitar Maria e a Marta, Amém. E que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém. Né? A palavra, a fé vem pelo ouvir e pelo ver também. Aumenta a nossa fé quando nós vemos. Amém. Você quer ter experiências com Deus? Entregue sua vida ao Senhor. Amém. Confia nele e o mais ele fará. Amém, pastor. Tá bom? Que palavra, eu me edifico muito, pastor. Amém. Eu estou aqui pregando, você está pregando, mas eu recebo mais do que Aumenta está a nossa lá. fé, pastor. Aumenta a minha confiança, a minha esperança. E eu creio que Deus pode fazer um milagre na tua vida. Eu creio que Deus pode transformar a tua história. Então eu digo aqui como profeta de Deus na terra, receba a transformação, receba a cura, receba o milagre, receba a porta aberta, receba que o teu familiar vai sair desse leito de enfermidade. Eu determino no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fica na paz. Que Deus e Cristo te abençoe. Tá bom? Nos ajude. Se você gostou, né, pastor? Se você gostou, achou que é interessante, que é bom para as pessoas, vai lá no YouTube, Café com Fé, com o pastor João Pinheiro. Você se inscreve no nosso canal. Você vai lá no Facebook, ali, Pastores
João e Simone, estamos ali juntos, pastores, né, no plural, João, Simone. Entra lá, se torne nosso amigo e vá participar juntamente conosco, nos ajudando a pregar o Evangelho. Fica na paz, que Deus em Cristo te abençoe até segunda-feira.